Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, 28 de julho. O Ibovespa apresentou queda de 1%, perdendo inclusive a mínima que eu tinha mencionado aqui desse dia, que é 57.141, fechou até abaixo desse patamar, trazendo uma chance maior de dar continuidade ao movimento corretivo, de um cenário um pouco mais esticado para cima. Vários ativos começaram a fazer isso, não é à toa que o Ibov vai proporcionando aí a média que esses ativos estão fazendo. Então, de maneira geral, vários papéis prolongados para cima, que agora vem apresentando um movimento de correção. Próximo nível de suporte para o Ibovespa, no meu entender, fica um pouco mais para os 56 mil pontos, um pouco mais relevante. E abaixo disso já seria na faixa dos 55.300 a 55 mil pontos. Seriam os próximos níveis de suporte. Para que o Ibov reverta essa expectativa aí de queda, deixada inclusive pelo G60, na hora que tenta ensaiar que uma subida já toma uma pancada para baixo, bateu no suporte, tentou ensaiar a subida e mais um fechamento, aí, a última hora de pregão fechando para baixo. Para reverter essa expectativa, o ideal é que volte a trabalhar acima dos 57, fechar aí acima de 57.400 pontos, até mesmo 57.500, que é um nível um pouco mais testado aqui no intraday, para trazer alguma sinalização de perda de força na queda e uma possibilidade de dar continuidade aí à subida em busca dos 60 mil pontos, que vai ficando menos provável nesse momento com o fechamento de hoje. A PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,63%, dentro do que a gente já tinha comentado no pregão de ontem. A provável perda da mínima de ontem aumentaria a chance de testar de novo o gap em 19,92 e possivelmente até buscar suporte em 19,56. A mínima dela hoje foi 19,57. Abaixo desses 19,56, o próximo nível de suporte na Petro fica um pouco mais para os R$19. Então é mais um ativo gerando uma correção do último movimento de subida, que devido a esse candle de força fica difícil já planejar uma compra, a não ser que volte muito forte, superando a máxima, já no próximo pregão, superando a máxima do pregão de hoje. Então, enquanto não gerar algum sinal de enfraquecimento da queda, de imediato não daria para planejar a entrada, a não ser num candle muito forte para cima no início de um próximo pregão. Mas, por enquanto, um pouco mais alinhado aí para baixo, principalmente pelo G60 PETR4. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 teve um pregão ali estável, mas observando um ativo bem esticado para cima, a perda da mínima de hoje reforça aí a formação, a confirmação desse candle aí semelhante a uma shooting star ou uma estrela cadente. A perda dessa mínima de hoje, que é 29,33, aumenta a chance também de ter uma correção aqui na Vale 5. E aí, nível de suporte para essa ação, eu identifico ali em torno de 28,95 e abaixo disso já uma região de 28,66 a 28,54. Seriam os três primeiros níveis que eu identifico um pouco mais como para funcionar como suporte aí no provável movimento de baixa. Então, até a perda da mínima de hoje até reforçaria aqui um pivôzinho de baixa no G60 e traria essa chance de queda, podendo trabalhar um pouco mais na venda, principalmente de day trade, visto que seria contra tendência aqui no gráfico, pelo gráfico diário para swing trade. Olhando agora para outros papéis, Lame 4, encerramos a posição comprada hoje da Lame 4 em R$14,97, trazendo aí um lucro de 3,24%. É importante ressaltar que ela já teria batido aqui no nível no relação risco-ganho de 1 para 3 em torno de 15,14. Optei por segurar na expectativa de dar para o mercado 1%, mas podendo buscar algo ali nos 15,49, que me daria em torno de mais uma relação 1 para 3, ou seja, daria 1% para o mercado e daria 3% aí para cima. Mas ela terminou não dando sequência ao movimento de alta, perdeu a mínima do pregão anterior, foi 14,98, saída em 14,97, então como eu disse, um ganho de 3,24% e um aumento do capital de 0,9%. Por outro lado, encerramos a posição comprada na BEV3, que hoje ficou ex-dividendos e ex-juros, em torno de 6 centavos de dividendos e 10 centavos de juros, enfim, um ajuste de 16 centavos.
e consequentemente nossa posição foi toda ajustada os valores, como se fosse uma entrada em 16,53, um stop em 16,33, o ponto de stop em 16,33, mas o fato é que nós saímos hoje, depois que a ação veio para ir para baixo da mínima do pregão passado, que foi 16,31, aqui a gente saiu em 16,27, com uma perda de 1,57% e uma redução do capital de 0,52%, comendo uma parte do lucro da posição da Lame 4. Abrimos uma posição de venda na Nato 3, na perda da mínima do pregão anterior, 37,12 a venda. E a venda foi em 37,12 com stop em 37,67. Fica um pouco acima dessa máxima aqui. O fato é que depois do candle de hoje, se ela conseguir voltar para cima da máxima de hoje, já seria para mim um stop dessa posição comprado, ou seja, já poderia reduzir o stop depois desse candle aqui de baixo de hoje. Então é um ativo que o objetivo dessa posição, com risco em torno de 1,48%, o objetivo está em R$ 35,47, enfim, tem que perder aqui. É uma posição feita, uma operação mais para atuando a favor da tendência de baixo, seja de curto prazo ou seja da de médio prazo, que vem sinalizando ali pelo gráfico semanal. Olhando agora para outros papéis, temos uma compra também aberta em Lynx 3. Hoje ela resolveu andar. O nosso objetivo para Lynx 3 está em R$ 55,18. A compra foi efetuada em R$ 52,87. Ela vinha ali aos poucos subindo, sem perder as mínimas ascendentes. Acelerou o movimento, fez uma máxima histórica no pregão de hoje, superou a 54,20 e fechou bem. Então vamos ver se ela consegue aí dar sequência a esse movimento de subida. É fato que o movimento já está um pouco prolongado aqui para cima, mas avaliando se a ação conseguir dar sequência a esse movimento de alta, avaliaria a chance de sair em 55,18 ou mesmo mais acima desse patamar. O fato é que não sairia mais perdendo dessa posição comprada, no mínimo um stop de proteção abaixo da mínima de hoje em 53,35. RADL3, focando ainda em compra, RADL3 gerou aqui um candle, assim como o AL3 gerou também um candle de reversão, uma espécie de um martelo, a AL3 até um pouco mais, com a correção um pouco menor, principalmente em termos de preço e tempo. A RADL3 já tem uma correção um pouco maior e testando um nível de suporte. Abre a possibilidade de uma compra, ideal até que ela abrisse aqui caindo para depois reverter aqui para cima, superar a máxima do pregão de hoje para uma possível compra dessa ação. Trabalhando com stop aqui, vamos dizer assim, no meio do caminho, porque se comprar essa superação de máximo com stop aqui embaixo, para mim ficaria um pouco grande. Aí teria que exigir bastante de um movimento de subida dessa ação. Mas enfim, alguma sinalização de força aí nos próximos pregões abre a chance de uma entrada na ponta compradora em cima desse ativo. E para a ponta vendedora, a EZTC3 ainda é um papel que está ali com a tendência de baixa de médio prazo, enrolada aqui na parte de baixo, que a gente pode observar aqui pelo gráfico diário. Ela perdendo esse suporte aqui, ela tende a trazer uma aceleração do movimento aí de queda, porque já teve aqui, o cenário no gráfico mensal já aponta mais para baixo, gerou um candle de indefinição. A perda de toda essa região de suporte aumentaria a chance de queda, que ela já apresenta um viés de baixa no gráfico semanal e também pelo gráfico mensal. Então, por esse motivo, ficaria atento aí a um candle um pouco mais forte aqui para baixo. Um sinal de força por parte dos vendedores seria para mim uma sinalização mais para venda em cima de EZTC3. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.